Pessoal, eu dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar nossa aula, né, efetivamente, eu vou compartilhar com vocês o vídeos falando das regras, ou seja, das diretrizes que a gente tem que seguir, tá? Tanto o docente, aqui o professor, como vocês, o discente, né, o aluno no Senai, né, no Sistema F e o Senai Unidigital, tá? Deixa eu compartilhar aqui, vou incluir o som, tá? Aí depois dos recados, nós vamos continuar com nossa programação normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, então, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Beleza. Antes da gente iniciar, mas de novo, professor, eu não sei se vocês já viram aqui, porque eu sei que vocês têm aula presencial aí com o professor Cássio, tanto nas segundas e nas terças-feiras, tá? Ou seja, ia aqui comigo na sexta-feira, ou na quinta, antigamente era na sexta, né? Na quinta-feira. Queria fazer um aviso para vocês. É óbvio que na segunda e na terça vocês não vão conseguir aparecer. Mas se vocês olharem aqui, ó, vamos aproveitar que a gente está no finalzinho aí, ó. A Laura colocou aqui o link, tá? Na hora que você entrar na sua sala, ó, por exemplo, você está aqui, né? Você está aqui na sua área, né? De aulas, então já está aparecendo as UCs anteriores, igual está aparecendo aqui para mim, né? E a última, o projeto industrial, né? Que é a última UC do módulo específico 2, tá? Então, na hora que você entra aqui, ó, você já vai ver abaixo do link aqui da aula, você vai ver o link de inscrições para o sexto workshop, tá? Então, esse workshop, ele vai começar, ó, tá vendo? Ó? Aqui tá de 27 a 31, tá, pessoal? Aqui, ó, 27 a 31. Segunda-feira, ó, de segunda-feira a 31 de outubro. E eu sei que vocês têm aula presencial, né? Nas segundas, então dia 27 vocês vão estar no de presencial. E no dia 28 vocês também vão estar no momento presencial aí, tá? Até que dia 28 não, ó, 27 vocês vão estar, que vai ser o último dia, né? O último momento presencial, aqui, ó. Mas no dia 28 não. Então, vocês vão ter dia 28 até o dia 31, tá?
E aí, nesse dia, no dia da aula de vocês aqui, né, que vai ser no dia 30, né, na quinta-feira, em vez do link aqui estar liberado, eu sei que na maioria das vezes vocês não conseguem comparecer, mesmo sendo uma quinta-feira aqui nessa aula. Eu recomendo fortemente que vocês entrem e participem do workshop, porque vai ter diversos assuntos aí sobre sistema elétrico de potência, que é uma dificuldade. Eu já venho falando no decorrer do curso, quando a gente chegar em sistemas elétricos de potência, eu vou ainda bater nessa tecla, porque o profissional ele está preparado, e eu não estou falando só do curso técnico, não, do curso de graduação em engenharia também, engenharia elétrica, tá? Quando eu fiz lá na Universidade Católica, a gente focou mais no predial e no industrial. Sistema elétrico de potência, eu só fui aprender quando eu havia já me formado e fui trabalhar numa empresa, tá? Então, vai ter sobre CEP, vai ter sobre segurança na indústria, realidade aumentada, vai ser no dia 31, IoT. Então, eu recomendo que vocês se inscrevam, tá? Beleza, professor, hypei, vou me inscrever. Onde é que eu me inscrevo? Vocês vão vir aqui, ó. Entrou na sala, né? Tem um link, aí ele vai estar oculto justamente para vocês, né, entrarem aqui no workshop, tá? Tá vendo aqui, ó? Iniciar agora. Você vem aqui, vai aparecer essa telinha cinza aqui, ó. Aí você põe seu nome completo, põe o seu e-mail de contato, o seu CPF, por quê? Porque ele vai aparecer no seu certificado, ó, na hora que você receber, né, o seu certificado, né, o seu nome e o seu CPF, ele vai estar registrado, beleza? E responder na enquete que vai participar, né, do sexto workshop. Não percam, é uma oportunidade de você fazer networking, de você conhecer, né, eu sei que alguns alunos aqui não trabalham na área, às vezes não trabalham na área, igual aconteceu comigo, né? Quando eu fui trabalhar na área, eu já estava estagiando, né? Porque estagiar é trabalho também, pessoal. Eu estava estagiando quando eu comecei na área da elétrica. Aí eu tinha uma bolsa, eu iniciei com uma bolsa aí da OVG, eu prestava serviço, não era nem da parte de engenharia. Até que no hospital geral aqui de Goiânia, no Alberto Rassi, até que eu ficava lá no administrativo ajudando, porque quando você tem uma bolsa, por exemplo, da UVG, você tem que fazer a contrapartida, né? Eles te dão um auxílio, né, que vai complementar você pagar a mensalidade e em contrapartida você realiza um serviço, né, que vai agregar aí, né, nos vários que estão vinculados aí ao OVG. Então, em, em troca daquele auxílio, você vai prestar serviço. E alguns eu até ajudei lá na parte de manutenção, outros foi na parte de docência, escolas, né, que estavam precisando. Sei que foi em dois hospitais, no Hugo, e assim, foi uma experiência, assim, sabe, enriquecedora. Eu conheci como é que é um ambiente de manutenção, tá? Também conheci uma escola de outro lado, né? Até então eu havia sido apenas aluno, né? E depois, né, na qualidade aí de treinador, né? Por conta aí da segurança do trabalho, né? Treinamentos, vários tipos de pessoas com vários níveis aí de escolaridade, foi muito interessante. Então, assim, o workshop é para vocês, pessoal. Não é para mim, não é para instituição, é para você se integrar aí cada vez mais, né? Porque tem a parte aqui teórica, tem a parte prática lá no laboratório, mas nada assim
que edifica mais, né? E consolida o seu conhecimento do que a experiência no dia a dia, no trabalho, desempenhando a função, tá? Espero vocês, tá? Eu sei que é essa turma que tem na segunda e na terça, mas a partir da quarta-feira vocês podem participar do workshop, tá? Beleza, pessoal? Estão convidados, não percam essa oportunidade. Vamos lá para a nossa aula agora. Então, última aula, que foi dia 9, deixa eu ver. Ó, inclusive a Laura já colocou o material aqui, ó, e o selo da aula de hoje já está oculto aqui, ela já até colocou aqui. Então, eu estou vendo pelo selo aqui que a gente vai falar da atividade 3. Vamos recapitular aqui, então. Então, o que que a atividade 3 pede aqui? Ó, vamos pegar aqui o descritivo. É, a folha de resposta, vamos baixar. Ó, XLS é Excel, tá? Ok. Até porque a TV3, né? Deixa eu apagar isso aqui, galera. Então vamos lá. O que que a atividade 3 pede pra gente aqui? Eu vou abrir aqui a folha de atividade já. Então, recapitulando, ó, a tela aqui faz uma recapitulação, ó. E está falando que você ajudou o Marcos na etapa inicial, elaborando o orçamento do projeto. Lembra que você primeiro fez o levantamento dos preços unitários e do preço global naquela planilha, né? Que já tem as fórmulas já prontas, né? Sobre eu sei que dava 30 e poucas atividades, né? Quer ver? Olhando aqui, ó. Ó, dava em média, ó, do 1 até o 33 tipos de serviço que podem ser feitos, mas aqui daria ó, do 41 ao 50, nove tipos de serviço que são documentos, né, ou atividades indiretas. Um exemplo, né, desse indireto aqui é o TRT, né? Se for, lembra, se for para o eletrotécnico, é o termo de responsabilidade técnica. Quando o engenheiro faz esse documento, aí já muda, é a anotação de responsabilidade técnica, tá? Então, engenheiro é anotação, eletrotécnico é termo de responsabilidade técnica, ainda mais se a potência, a gente viu que a potência dá mais que 800, né? Então já não contempla, né? Porque o eletrotécnico ele pode assinar dá 1.500, dá duas de 7.500, né? Dois transformadores, então não contempla. Se fosse até 800, o eletrotécnico ele pode assinar a TRT. Se fosse um projeto arquitetônico, aí no caso o arquiteto ele faz a RRT, o Registro de Responsabilidade Técnica.
Está vendo que sempre tem o RT, né? Responsabilidade técnica. O do engenheiro é anotação, o arquiteto é, é registro e o seu aí, futuro eletrotécnico, é TRT, é aquele documento que fala sobre como que é o serviço, né? Sobre como que você vai executar esse serviço, as unidades de medidas, por exemplo, se é um projeto elétrico, o projeto é uma subestação, né, abrigada, com dois transformadores de 750 kVA, finalizando, né, perfazendo 1.500 kVA de potência da DCD, DCD Combustíveis, tá? Então aqui você fez esse planejamento, né? E aqui foi o exemplo que eu dei, até eu dei o exemplo na aula passada aqui, por exemplo, o seu TRT, vamos supor que você fez, e aí foi R$ 700. Nesse aqui já é o valor unitário, tá? Aqui a gente foi falando de cada serviço, na sua planilha vai sair um valor diferente. Eu coloquei aqui só para exemplificar, para vocês arbitrarem, tá? Beleza. Daí depois, ó, depois você foi e ajudou ele a elaborar o orçamento final, porque ali foi a planilha de preços unitários, né? E do preço global. Com aquele valor você colocou na proposta técnica, tá? Então, por isso que ele está falando, você ajudou, né, o Marcos a fazer o orçamento do projeto, no qual a Mega Projetos, que é a empresa que você trabalha, foi contemplada na licitação, ou seja, ela ganhou a licitação, tá? Lembra que a gente, aí depende, né? Essa proposta vale por 10 dias, vale, né, sei lá, por um mês, tá? Lembra que na aula passada eu apontei vários termos ali específicos que poderiam ter, né? Poderiam ocorrer aí dentro desse projeto, beleza. Então, agora o Marcos, ele vai ter que apresentar inicialmente um cronograma com a definição de prazos e as tarefas a serem desenvolvidas de acordo com as informações do projeto básico, orçamento e contrato. Para elaborar tal atividade, né? Ele vai fazer reuniões, vai fazer contatos, por isso que está aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, né? Por isso que está aqui, a assinatura do contrato, tá? Mobilização de equipes, reunião inicial do projeto, levantamento de campo barra documentações, né? Fornecimento de informações e documentos técnicos pelo cliente, tá? Ou seja, informações, plantas, vamos supor, vai fazer do elétrico, planta para fazer o elétrico. É para fazer o SPDA, né? Que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Eu preciso das coberturas, tá? Vou mostrar aqui um exemplo aqui de coberturas para vocês, tá? Deixa eu só pegar lá em exemplos de projeto. Deixa eu ver, acho que é esse daqui. Não, não é esse não. Mas vou aproveitar e deixar aberto. Aqui, ó, SPDA. Válido? Pera aí, rapidão, galera. Impossível. Vê se eu acho outro aqui. É o 6.
Deixa eu ver se o backup dele tá aqui. Só que eu não tô vendo. Esse aqui, o backup que eu tô falando, é esse aqui, back. Bom, tem SPDA aqui, é até do próprio. Beleza, ó. Esse aqui tá show de bola. Esse, deixa eu fechar esse representações aqui. Ó, esse aqui é um exemplo de projeto de SPDA, tá? Tá vendo que eu tenho as coberturas, tá? Fachada para mostrar a descida, ó. Na verdade, essa cobertura metálica aqui, provavelmente ela é metálica. Deixa eu ver se fala planta de SPDA de cobertura, tá? Tá vendo que isso daqui é solda, viu? É solda no próprio na esse telhado. Tá vendo aqui, ó? Ó, aqui tá falando detalhe um. O que que é o detalhe um aqui, ó? Ó, o detalhe um, ó. Tá vendo que no telhado a cordoária de aterramento ela tá fixada. Não é nem solda aqui. Isso aqui é um conector chama split bolt. Ele tem essa porca aqui, ó. Aí você vem, coloca aqui é a ranhurada aqui. Aqui, ó. Aqui tá um desenho melhor do split bolt aqui, ó. Ele é ranhurado aqui, ó. Tem uma sapata de metal. Você coloca os dois cabos aqui, ó. E aí atarracha ele, vai atarrachando ele, vai apertando, vai prensando, tá? Ele é um prensa terminal. Então, ó, você parafusa ele na telha metálica, que não fala que é telha metálica, mas é telha metálica, que é o detalhe um que ele está falando aqui, ó. Ó, o detalhe 4, a descida do SPDA, tá? A detalhe 4, as descidas aqui, ó. A descida é na própria estrutura. Vamos ver o tipo de detalhe aqui, ó. Isso daqui é o chamado volume protegido. É porque tem vários métodos. Tem um método aqui, ó. Essa edificação, ela tem um captor Franklin, tá? É porque eu, no início aqui eu achei que era o. É porque assim, no SPDA você pode utilizar a própria o metal ali da cobertura, se ela for metálica, obviamente, né? A cobertura de metal como captor, tá? Só que tem uma, eu não me lembro agora em qual dos volumes, porque são quatro cadernos aí de SPDA, é, fala que ele tem que ter uma espessura mínima. Se essa espessura ela tiver abaixo, não pode usar ele como captor. Geralmente, quando você usa a edificação, aí quando eu falo edificação, pessoal, não se limite a só um prédio, né, de apartamentos. Geralmente, quando a gente escuta essa palavra, esse termo aí, a gente pensa só em prédio, mas a edificação, ela pode ser as edificações, pessoal lá o técnico em edificações, o engenheiro civil, né? Eles classificam ela como edificação horizontal, que é o caso dessa daqui, né? Ele só tem um pavimento, né? Vamos dizer assim, né? Só o térreo. E temos as edificações verticais que tem mais de um pavimento, né? E E você pode, dependendo do caso, se for um galpão muito gigante aí, for gigantesco, aí você pode utilizar desde que a espessura, né, dessa telha aqui, metálica, nessa espessura aqui, ela seja o suficiente para usar como captura. Nesse caso aqui, ó,
está utilizando um captor Franklin. Tem outros tipos, tem o terminal aéreo também. Não sei se vocês já ouviram falar dele aqui, ó. Tem o chamado terminal aéreo. Aí, ó. Tá vendo aqui, ó, o terminal aéreo? Aí ele substituiria o captor Franklin. Verdade, esse desenho aqui, ó, tá com cara de ser terminal aéreo, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó, isso aqui, eu colocaria ele aqui, ó. Aí ele é uma haste, parece uma antena mesmo, ó. Tá vendo? Não, parece uma antena. Ele ficaria mais ou menos. Desculpa, gente. Ele ficaria mais ou menos desse jeito que tá aqui na tela, aqui, ó. Tá? Foi mal, gente. Vamos seguir aqui. Entendi, professor. Cadê? Ah, tá aqui. Então, assim, são várias atividades, né? Dentre fazer SPDA aqui, ó, isso é o método da esfera rolante. Então, dependendo da altura desse, né, ou do terminal aéreo e do captor Franklin, você vai ter uma espécie de espaço protegido. É por isso que falo, ó, é, sei lá, 18 metros, 18. Se aqui tiver em milímetros aqui, vai dar 18 metros e 70 centímetros, ó. Daqui do espaço, tá tudo protegido aqui em volta, ou seja, qualquer descarga que cair aqui, ela vai cair sobre esse espaço aqui, beleza? Isso aqui tá nas folhas de projeto de vocês, é porque eu transformei ele, ó, tá vendo aqui, ó? Eu transformei esse desenho em PDF, tá? Ou quer dizer, eu transformei o PDF com um programa aqui em, em projeto DWG. Então, e aqui tá falando, ó, contato com as partes, né? Atendimento aos comentários do cliente, por exemplo, que, ó, você vai elaborando, né? Ó, fornecimento de informações do cliente, né? Os projetos aí para a cobertura que eu falei, para fazer SPDA, a planta baixa para você fazer o elétrico, se tiver mais pavimentos ou mais galpões, você vai ter que fazer, né, com essa informação demais disciplinas, mas tudo que tiver no escopo do contrato. Elaboração de estudos, né, de memória de cálculo, elaboração de diagrama unifilar, tá vendo, ó? Folhas de dados, de especificações de algum equipamento, caso tenha. Ó que o SPDA iluminação, ó, já tinha falado antes, né? Planta e arranjo de equipamentos, né? Por exemplo, ali a Pepsi Company, ali que faz parte ali, ali do grupo Mabel, né? Eles têm máquinas específicas, né? Tem fornos, máquina específica para fazer as bolachas, os biscoitos, né? Então,
batedeira industrial, esse tipo de máquina específica, uma calandra, por exemplo. Calandra é um rolete gigante, e aí ele pode ser utilizado para várias atividades, por exemplo, ele pode ser utilizado para secar, passar literalmente lençol. Eu já vi a calandra sendo aplicada em hospitais, tá? Já vi ela sendo aplicada para dobrar chapas, né? Pegar a chapa, dobrar e ela virar um formato cilíndrico para você fazer um tubulão. Um tubulão basicamente é um tubo fechado em que você pode, inclusive, até, né, dependendo do reforço que tem na estrutura, esse tubulão, você desce ele ali na água, né? Por exemplo, aqui, ó. Pega aqui o tubulão aqui, ó. Você desce ele. Tubulão, ó. Aí a calandra ela é um rolete, tá? Aí o que que a calandra faz? Ela pega uma chapa reta aqui, ó. Pega essa chapa reta aqui, ó. E aí, o que que ela faz? Ela dobra e transforma essa chapa reta em uma chapa, né? Em um cilindro, vamos dizer assim, ó, um cilindro aqui, ó. Aí, o que que o pessoal vem aqui, ó, junta aqui, faz a solda, aí ela vira o quê? Vira o tubulão, ó. O pessoal chama de tubulão. Aí, esse tubulão, você desce ele na água, por exemplo, ó. Aí, vamos supor aqui, ó, que aqui tá alagado, ó. Aí, o que que ele vai fazer? Deixa eu apagar a água aqui, né? E aí, essa parte aqui, esse espaço, ele é pressurizado, né? E daí, por exemplo, o trabalhador, ele pode descer aqui, ó. Aí você tem a escadinha aqui, ó. O trabalhador desce aqui, ó, para ele fazer a obra aqui, né? Ó, os EPIs aqui, ó. E aí, esse tubulão aqui, ó. Aí vem primeiro a calandra. A calandra dobra essa chapa linear, o pessoal vem aqui, faz a solda, cria o tubulão, e daí vem um navio que ele desce esse tubulão aqui, ó, você faz a obra aqui, por exemplo, para você construir pontes, né? E aqui, ó, aqui é onde vai ficar o quê? O pilar, ó, o pilar da ponte, vai ficar o pilar, ó. Aí fica o pilar da ponte aqui, ó. Sei lá, aí para você ir colocando o quê? A pista de rolagem, tá? E aí esse tubulão é necessário por quê? Porque aí você vai fazer o quê? Você vai concretar essa parte aqui, pode ser o tubulão inteiro, que você vai ter uma área seca aqui, porque aí depois esse tubulão, ou ele vai ser retirado, ou ele vai ser concretado e vai fazer também parte aqui, né? Em vez de alagar aqui, porque você precisa. Tem, por exemplo, tem concreto aí, né? Como se diz, a gente tem aqui a professora.
é professor do civil aí que não deixa a gente, né, na mão aqui. Tem a parte de concreto de secagem rápida, tem a parte do concreto aí que você tem um que é uma receita milenar e ele seca apesar dele estar alagado, tá? Então tem várias partes da obra aqui, ó, que aí você vai, né? Por exemplo, você vai fazendo o checking, né? Ó, já fiz isso, fiz aquele outro, vai fazendo o checklist aqui, ó, tá? Aí você vai pegando todas as partes aqui até chegar no, vamos dizer assim, no 20º aqui, né? Igual aqui, ó. Você vai, ó, o marco do projeto. Aí a reunião inicial, por exemplo, ó, levantamento e documentação de campo. Demorou, né, sei lá, uma semana, tá? Porque aqui, ó, contabiliza um dia, ó. Cada quadradinho desse aqui, ó, contabiliza um dia. E aí você vai fazer todo um cronograma até a finalização, né? Até o último item. Último item aqui dessa lista do cronograma macro de projeto. Mas esse cronograma macro de projeto, você faz ele somente em um software, né? Não somente, mas principalmente é um software que ele é compatível com esse aqui, com Excel, que é deixa eu até pegar aqui, eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vou pegar o meu. O professor tem que ficar igualzinho do senhor? Não, com certeza não, tá, pessoal? Tem que ficar igual o meu, tá? Então aqui, ó, você vai simplesmente, ó, pegar, está vendo que o de vocês ele tá vazio, mas isso aqui é para mostrar aqui, ó. Você vem aqui, ó, deixa eu habilitar aqui você vem aqui, ó, e copia, literalmente, você copia aqui, ó, Ctrl C, e aí depois, ó, igual aqui, ó, assinatura do contrato, só levou o quê? Depois que aprovou. Só levou o tempo de assinar mesmo aqui o contrato. A mobilização de equipes. Isso é tarefa do projetista. Deixa eu salvar aqui. Tarefa do projetista. Então, ó, levou 5 dias. Reunião. Aí tá vendo aqui, ó, o Microsoft Project, que é o software que provavelmente, eu não sei se é o caso, mas provavelmente ele gerou aqui esse cronograma. Ele ele é compatível com o Project, o Excel, tá? Aí, inclusive, você tem, além de ferramentas, igual no Excel da vida aqui, ó, você tem as fórmulas, né? Parte aqui de financeira, de lógica, de matemática e trigonometria, né? Além dessas funções aqui, o Microsoft Project, né? Que o pessoal chama de MS, é o chamado de MS Project. O MS, né, o Microsoft Project, além dessas funções, né, função lógica, financeira, data, matemática, outras funções, por exemplo, engenharia, né, além dessas funções aqui, ele tem a função, por exemplo, diagrama gigante, a gente vê geralmente em matérias, igual o pessoal da engenharia, principalmente da engenharia civil, em matérias como introdução à teoria geral da administração, né? Mais conhecido como administração para engenharia, orçamentos, né? Então, basicamente, você vai arbitrar cada tarefa dessa, ó, vamos pegar aqui, ó, fornecimento de informações pelo cliente, tá? Então, levou 5 dias, né?
tarefa de terceiro, ou seja, não depende da mega projeto. Tudo que é de azul aqui é a mega projeto que vai fazer depois que ela recebeu, né, a autorização para assinatura do contrato. Igual aqui, ó, elaboração do memorial descrito, aqui, ó, emissão inicial do projeto para aprovação, tá? É o marco aqui, por quê? Porque o até aqui, ó, o projeto pegou informações, né, nessa parte aqui no vermelho, e depois o projeto foi ser desenvolvido e ele foi finalizado, vamos dizer assim, a primeira etapa, né? Depois você vai entregar para o cliente, né? Vai mostrar, quer dizer, né? Nem entregar, mostrar para o cliente, ele não, tá tudo ok. Ainda mais se for um projeto elétrico, que é o caso desse daqui, você ainda tem que entregar ele para apreciação, né, da concessionária de energia local, que no caso é Equatorial Distribuição, tá? Então, você está vendo que vários tipos, né? Eu fiz até algumas analogias aqui relacionadas à construção civil, né? Então, tudo que é tarefa aqui, ó, no Microsoft Project, você lista essa tarefa e ele tem ferramentas de inteligência, igual aqui, ó, no no Excel já, pelo menos a versão 365 já tem integração com a IA, tá? Que é o Copilot, né? Então, com certeza, a versão mais atual aí do Microsoft Project, ele tem integração sim com o Copilot. E aí ele junta essa parte não só de matemática, de cálculos, né, de lógica aqui, mas a parte de, por exemplo, você ter um estudo que você faz na indústria, por exemplo, um eletricista de distribuição experiente, quanto tempo que ele demora para fazer, por exemplo, a troca de um elo fusível é uma chave fusível. Ah, ele demora, tô chutando. Partindo do princípio que ele colocou a escada, fez a sinalização, né, deu a entrada, né, fez toda a APR, né, análise preliminar de risco, fez tudinho, pronto. Colocou linha de vida, né? Vamos, agora vai, vamos fazer o serviço. Aí o experiente demora, sei lá, tô chutando aqui, 30 minutos, tá? Então, uma pessoa experiente, que sabe o que que tem que fazer, que já fez essas atividades várias vezes, ela demora 30 minutos. E agora, é, quanto tempo demora um eletricista de redes iniciante? Né? Você vai fazer esse estudo, verificar, porque às vezes um chamado ele está demorando muito, mas se na equipe tiver só iniciante, tá? Aí para você diminuir esses números, ou melhor dizendo, diminuir os indicadores, né? Indicadores aí de desempenho das empresas, o pessoal faz esses estudos e utiliza, por exemplo, ferramentas do Microsoft Project, tá? Pelo menos eu só estou falando dele, pessoal, é porque é o único que eu conheço. Pode até ser que tenha as ferramentas gratuitas, igual não tem aquele Open Office, né? Não sei se tem uma ferramenta dessa de gestão. Inclusive, o esse curso, né, geralmente ele é uma pós-graduação dos cursos de engenharia. A maioria é engenheiro de produção, engenheiro civil. Alguns, eu tenho um colega que participou de um, né, que ele é o chefe lá na empresa lá que ele trabalha. Então, assim, o pessoal chama de MBA, né? É uma pós-graduação só para você aprender a mexer com esse software e você poder otimizar as obras, poder otimizar os trabalhos, tá? Então é isso, pessoal. É, Aí lembrando, professor, eu tenho que colocar exatamente do mesmo jeito que o senhor pôs aqui? Não, né? Você vai arbitrar, é igual, por exemplo, vocês estão percebendo que essas atividades aqui de
de projeto industrial, elas são mais no sentido de gestão, de administração, de delegar tarefas, ver a quantidade de tarefas ou documentos diretos e indiretos, fazer o levantamento e orçamento, tá? Então, a gente tem que ter uma visão global de todas essas partes aí que compõem, né, o projeto, compõem a execução, né, para a gente cumprir com um cronograma, por isso que chama cronograma macro, né, um programa maior, uma visão macro do projeto. Lembra que eu falei lá em projetos elétricos prediais, né? Quando a gente estava, antes da gente passar as normas, né? A NBR 5410, tá? Antes de falar do algoritmo que a NBR 54 utiliza, né? 5410 utiliza, para você dimensionar as cargas de iluminação, cargas de uso geral, cargas de uso específico, que inclusive são as mesmas aqui do projeto industrial, tá? Então, antes disso, né, antes disso tudo, é, qual que é a estratégia, né? Qual que é a estratégia que o profissional ele vai seguir, né? Ele vai utilizar como referência para finalizar esse projeto, né? E lembra que eu falei que um projeto já vem ali de projeção, né? Projeção é algo, né, virtual, até lá na física, né, na óptica geométrica lá, né? Quando fala que a imagem é virtual, quer dizer que é uma imagem projetada, né? Ou seja, inclusive essa imagem eles falam que é uma igual de projetor aí, né? Não é uma imagem real, né? É uma imagem projetada, ou seja, ela está no campo da projeção, levando isso para o projeto, né? Ela está no campo, ela está no desenho, né? Igual a gente viu aqui, né? Deixa eu liberar aqui, ó. Ela está no formato de desenho, tá aqui no SPDA basicamente desenho, mas tem cálculo também, né, que é o nível de risco da edificação, tá? Então, o projeto, a projeção é basicamente o desenho e os cálculos por exemplo, isso aqui não é o SPDA. O que a gente está vendo aqui é o projeto, a projeção do que virá a se materializar, tá? Então, o projeto ele está na ideia, depois ele está no papel, ele reside nos cálculos, daí é que na execução a gente materializa esse projeto, beleza? É isso que vocês têm que ter em mente, né? A partir de agora, sobre né, o geral aqui, tá? Então, relembrando, a próxima aula a gente ainda vai ter, né? Que é do dia 23, beleza? Se eu não me engano, acho que é a última aula, viu? Rapaz, se eu não me engano, pera aí, deixa eu só tirar a prova dos 9 aqui antes de eu finalizar a gravação. Vou tirar aqui vai até dia 30. Ah, não, não é a última, não. É a penúltima, né? Mas, assim, no quesito que hoje a gente analisou a atividade 3, tá? Então, a última aula, né, a próxima aula, que é a penúltima, ela basicamente vai ser a última do curso, porque a gente vai analisar a atividade 5. Ó, não, vai ser show de bola, sabe por quê? Porque aí a gente finaliza antes, né, ou seja, na penúltima aula a gente finaliza ao C, e aí vocês vão ter basicamente só a aula presencial, que é no dia 27, né? Que inclusive é o primeiro dia lá do workshop. E aí vocês têm até dia 30 aqui para finalizar, tá?
e pode aproveitar para assistir o restante, né? Esses podem comparecer, ó, de terça-feira até dia 31, tá? Aí geralmente essa última aula é uma aula de fechamento, tá? De tira dúvidas. Eu sei que na maioria das vezes foram poucas vezes que vocês tiveram a oportunidade de aparecer na aula presencial aqui, tá? Mas geralmente é tira dúvidas, então a gente consegue finalizar na penúltima aula. Aí a última seria de dúvida. Aproveitem, tá, pessoal? Entrem no workshop, tá? Participe, viu? Vai ser, vai ser demais esse workshop. Não percam essa oportunidade, viu? Tem oportunidades que aparecem na vida de vocês uma única vez. Talvez esse seja o momento, tá? Beleza? Do início da projeção da carreira de vocês. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula, tá? Até mais. Até, né, a última aula e depois vamos lá para o workshop. Até mais. Tchau, tchau, galera.